aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V Black, e hoje eu vos trago a 26ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Pico, digo, Boku no Hero. E agora bora pra hora do salve, lembrando que os salves ocorrem dia sim e dia não. Aqui vai um salve para os seguintes seres humanos: Lúcifer, João Francisco Lima de Souza, Novo Dog de Chapéu kkkk, Tio Hades Teorias, Guilherme Rafael Silva, Jefferson Emanuel, Luan BL, Tio Coyote Stark Teorias, Efraim Fernandes, Sérgio Andrei, Zatsu Tomura, José Elias, Senhor Miojo, Botelho Conavara, Um Momento com a Ellen, Shadow 2.0, Paulo Santos BDF, Wellington Martins. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve no vídeo anterior. Um amém ao Deus Jabiroca, e sem mais delongas, bora continuar essa história maluca. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 26. A história continua, com Madara me avisando sobre as minhas futuras mudanças de personalidade, das quais poderiam pôr a virgindade da Kaguya em jogo. E o Madara diz em seguida, que para eu controlar perfeitamente o Onifurone, eu teria que treinar para ficar mais forte. E sem muitas opções, eu aceito treinar. Lembrando que o Madara estava falando tudo isso no meu subconsciente, enquanto eu dormia. E após eu aceitar o treino, o Madara diz uma última coisa, antes de desaparecer. Vá até a sala do tempo, e fique treinando por 10 anos lá, para recuperar todos os seus poderes. E assim, eu acabo me acordando, e percebo que só faziam 3 minutos que eu havia dormido. Então, eu vou caminhando sorrateiramente pela minha casa, e vou até o meu laboratório secreto, sem acordar ninguém. E chegando lá, eu configuro a sala do tempo, para que 5 anos lá, fossem 4 horas no mundo real. E assim, eu entro na sala do tempo, e fico lá por 10 anos, treinando todos os meus poderes, com a ajuda do Madara. E em um certo momento do treinamento, eu acabo percebendo que mesmo que eu tivesse um arsenal gigantesco de poderes e técnicas, eu nunca chegaria a usar todos esses poderes. Por isso, eu comecei a fundir alguns dos meus poderes menos usados, para torná-los mais fortes. Por exemplo, eu juntei a magia do raio exterminador de Nanatsu, com um doujutsu ocular qualquer do mundo de Naruto, e um pouco do poder da matéria, criando assim, a visão de calor do Superman. E juntando o poder da levitação, com o poder da graça Flash, eu consegui voar a uma velocidade de 800 km por segundo. E para finalizar, eu fundi quase todos os meus doujutsus oculares em um só, fazendo assim, o doujutsu ocular mais poderoso que existe, e ele tinha a aparência do Rinnegan Supremo, só que branco, e ele ficava em ambos os olhos. E depois de todo esse treinamento, eu saio da sala do tempo, já podendo controlar todos os meus poderes, e de alguma maneira misteriosa, eu tava muito mais bonito agora. E assim que chequei as horas em um relógio, eu vi que já tava quase na hora das aulas da UA começarem. E como eu não tava mais nerfado, eu liguei para o diretor Nezu, e disse para ele avisar a todos, de que eu iria voltar a dar aulas na UA, enquanto que eu estiver bem de saúde. Mas foi só eu dar esse recado, que pode ser ouvido um grito de alegria do outro lado da linha telefônica. E depois disso, eu fui acordar o Todoroki, para ele ir pra aula entre aspas. E assim que o Todoroki foi acordado, eu apenas disse para ele que hoje ele teria uma aula diferente, mas não mencionei o fato de eu voltar a dar aulas na UA. Daí, o Todoroki se arrumou, e logo foi para a UA, enquanto que eu tava pensando: como será que estão os meus alunos entre aspas? E ao se passar um bom tempo desde que o Todoroki foi pra UA, eu olho para um relógio, e vejo que só faltava 5 minutos para as aulas começarem. Daí eu penso: vamos ver se os meus poderes estão todos em perfeito estado. Assim, eu começo a voar em uma velocidade de 800 km por segundo. E por causa disso, em menos de um segundo eu tava na UA, mas o meu traje de herói havia ficado em casa. Daí eu penso: não quero voltar até lá em casa. Então eu uso o poder da matéria, para criar um traje exatamente igual ao que eu uso, só que esse era mais resistente.
E assim que eu cheguei nos portões da rua, um herói qualquer me barrou na entrada dizendo: Alto Lar, quem é você? E assim que ele perguntou quem sou eu falo o seguinte, enquanto que ativava o meu doujutsu ocular, e colocava o herói em genjutsu. Você nunca mais vai perguntar quem sou eu, e a partir de hoje, você vai gostar de trabalhar, vai fazer de tudo para agradar seus superiores, e vai ser um completo otaku viciado em animes. E após esse genjutsu, o herói olha para mim, dá um largo sorriso, e diz o seguinte, enquanto que abria os portões da rua. Pode entrar, e tenha um bom dia, protagonista de ouro. Eu em meus pensamentos. Será que peguei pesado nesse genjutsu? Não, esse foi um genjutsu bem de leve, não deve ter causado muitos danos mentais. E assim que eu entrei na rua, os professores estavam me cumprimentando, enquanto que pensavam. Ainda bem que ele voltou, não aguentava mais aquele bando de crianças, querendo ser levadas para outras dimensões, e querendo montar armaduras. E assim que entrei na sala de aula, eu nem tive tempo de falar, já que todos os alunos me deram um abraço, enquanto que davam as boas-vindas. E depois disso, eu começo a dar uma aula/treino aos alunos, enquanto que levava eles para outras dimensões, das quais foram citadas em vídeos anteriores. E enquanto eu dava aula na rua, em um local desconhecido. Chefe, estamos a um passo de concluir o nosso plano, a individualidade suprema está quase pronta, só falta pegar mais 500 individualidades, e o senhor vai ter o poder de um deus. E ouvindo isso, um homem misterioso começa a rir um pouco, enquanto que dava um olhar de pura maldade, para uma espécie de monitor, do qual estava mostrando várias pessoas aleatórias, cada uma com uma espécie de número, que indicava os níveis de poder da pessoa. Daí aquele homem misterioso diz o seguinte, enquanto que olhava para a foto de um garoto. Muito bem, doutor, em breve eu terei a individualidade mais poderosa de todas, e poderei finalmente dominar esse mundo, e esmagar a sociedade de heróis. Enquanto isso, na rua, eu estava dando um treinamento um tanto quanto pesado aos alunos, colocando eles para treinar uma semana inteira na sala do tempo. E eles estavam evoluindo suas individualidades cada vez mais, até o ponto deles conseguirem fazer coisas, das quais nunca imaginariam em fazer. Por exemplo, agora o Todoroki estava tendo um controle tão grande sobre o seu próprio gelo, que ele podia criar agulhas de gelo, e manipular a trajetória delas, como se ele tivesse um poder de telecinésia sobre o gelo. E em questão do seu fogo, agora ele podia gerar uma chama tão quente e concentrada, que ultrapassava um calor de 4.000 graus. No caso do Deku, ele agora estava podendo usar o Oni Foral sem nenhum problema, e havia desenvolvido alguns golpes bem únicos, envolvendo chutes e socos. E após as aulas acabarem, eu vou para o lado de fora da rua com Todoroki, e digo ao Jarvis para trazer o meu jatinho. Mas para minha surpresa, o Jarvis disse que o jatinho estava quebrado, e que iria demorar bastante para consertar. E ouvindo isso, eu digo o seguinte ao Todoroki. Bom, diante desse imprevisto, você tem duas opções. A primeira, é a gente voltar para casa andando mesmo. E a segunda, é eu te colocar nas costas, e sair correndo até chegar em casa. E aí, qual opção você escolhe? E o Todoroki rapidamente escolhe a primeira opção, já que ele não queria passar vergonha alheia. Mas no caminho de volta para casa, eu vejo algo muito suspeito. 4 pessoas encapuzadas estavam andando por dentro de um beco, segurando algo muito semelhante a uma arma, da qual tinha uma espécie de tubo, que estava conectado a um cilindro. Daí eu ativo o meu doujutsu ocular, e vejo que naquele cilindro, estavam várias individualidades diferentes, e que aquelas armas que os encapuzados estavam carregando, eram usadas para roubar individualidades. Como se fossem uma réplica do poder do Alforone. Daí eu aviso ao Todoroki da situação, e nós fomos seguindo eles por dentro do beco, até que eles notam que estavam sendo seguidos. Daí, os encapuzados começam a correr em uma alta velocidade, e se separam, cada um entrando em um beco diferente, no intuito de nos despistar. Mas eu rapidamente faço 2 clones, e mando eles correrem atrás de 2 encapuzados, enquanto que eu e o Todoroki corríamos atrás dos outros 2.
E assim se iniciou uma perseguição, da qual não durou muito, já que os meus clones corriam a uma velocidade absurdamente alta, e nem deram chance deles fugirem, e o mesmo podia-se dizer de mim. Quanto ao Todoroki, ele fez o chão do beco em que estava congelar, para logo em seguida ficar deslizando em uma alta velocidade até o encapuzado, e por fim, prender ele em uma parede, utilizando o seu gelo. E após imobilizá-los, e remover o capuz de todos eles, eu fiz um interrogatório entre aspas, com o Todoroki ameaçando enfiar agulhas de gelo neles, caso eles não respondessem às minhas perguntas. E depois de 20 minutos de interrogatório, eu descubro que eles faziam parte da Liga dos Vilões, e que estavam executando um plano secreto do Alfurone, que era roubar o máximo possível de individualidades, utilizando aquelas armas especiais. E após isso, como tava de bom humor, eu apenas chamei a polícia, e mandei eles pra cadeia, enquanto que ficava com as armas deles. E chegando em casa, eu vou até o meu laboratório secreto, e fico analisando aquelas armas que os vilões estavam usando. E depois de alguns minutos, eu descubro algo muito estranho envolvendo aquelas armas que roubam individualidades. Elas foram fabricadas usando a mesma tecnologia da minha agência. E haviam apenas duas explicações para isso. Ou os vilões conseguiram roubar algumas armaduras voadoras, enquanto que elas faziam a patrulha diária, e conseguiram replicar a minha tecnologia. Ou, havia algum funcionário meu, trabalhando para a Liga dos Vilões, construindo essas armas, e dando aos vilões. E como eu sabia que os vilões não teriam tamanha inteligência para replicar uma tecnologia desse nível, eu comecei a desconfiar dos meus funcionários. Assim, quando deu meio-dia, eu saí de casa, e fui até os laboratórios Stark, com uma cara irritada. E chegando lá, a primeira coisa que eu vejo, é um enorme carregamento de peças entrando nos laboratórios Stark. Peças estas, que eram usadas para construir as armaduras voadoras. E assim que eu vou até o subterrâneo da agência, lá estavam 10 cientistas, e 6 mecânicos, que estavam atualizando algumas armaduras. E assim que eu chego perto deles, alguns na hora ficam meio nervosos, e outros ficam de boas. Então eu digo o seguinte, enquanto que olhava fixamente para as armaduras que eles estavam melhorando. Vocês fizeram um ótimo trabalho, digno de uma recompensa. E nessa hora, eu faço um enorme pedaço de ouro do tamanho de um ovo de avestruz, aparecer na minha mão, e digo o seguinte. Fiquei sabendo que há certos funcionários, que estão traindo a minha confiança, e fabricando armas para os vilões. E ao ouvir isso, alguns funcionários começam a soar frio, e eu continuo falando. Mas, caso algum de vocês queira cooperar, e entregar os traidores, irá receber férias adiantadas, e uma viagem para um lugar muito especial, e ainda de brinde, vai ganhar esse belo pedaço de ouro, que vale 1 milhão. E ouvindo isso, os funcionários começam a pensar bastante, até que um mecânico fala. Senhor, eu confesso, sou o traidor. Daí eu falo. Muito bem. Por ser honesto, e me dizer a verdade, vai receber suas recompensas. Então, eu ativo o meu doujutsu ocular, e retiro a alma daquele mecânico, para logo em seguida mandar ela para a dimensão do limbo, junto com aquele pedaço de ouro, que se transforma em uma espiga de milho gigante. E logo eu digo o seguinte, enquanto que olhava para o resto dos funcionários. O próximo que trair a sociedade de heróis, vai receber um castigo muito pior que esse. Eu falava isso enquanto que dava um sorriso macabro, e os meus olhos ficavam em chamas. E ouvindo isso, os outros funcionários ficam com um tremendo cagaço. Daí eu saio da minha agência, com a consciência bem tranquila, enquanto que assobiava um pouco. E chegando em casa, eu fico brincando um pouco com a Kaguya, enquanto que assistia TV. E já de noite, eu começo a dormir. Mas logo eu sou mandado mais uma vez para o meu subconsciente, e ao chegar lá, o Madara vem, estava com uma cara preocupada, enquanto que dizia o seguinte. Black, o que eu vou te contar, pode te causar uma dor de cabeça bem grande no futuro. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte da história, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.